Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem ouvindo. Meu nome é Gabriel e eu vou começar aqui. Antes de abordar sobre análise de algoritmos, a parte recursiva, aplicar as duas fórmulas mestres, a ponto de definir a base da recorrência, entender como funciona cada coisa. Antes de tudo isso, é crucial o conhecimento matemático por trás. E analisando todas as formas que utilizamos nessa parte, eu cheguei na conclusão de que é importantíssimo saber progressão aritmética, progressão geométrica e as propriedades logarítmicas. Então, dito isso, eu vou começar com progressão aritmética. E, para mim, um ótimo jeito de exemplificar isso é mostrando a motivação e a história, né, da progressão aritmética. Quando Gauss tinha 9 anos de idade, ele recebeu uma atividade de sala. E essa atividade de sala, o professor disse: olhe, eu quero que vocês somem todos os números de 1 até 100. Ou seja, era somar 1, mais 2, mais 3, mais 4. Isso até quando? Até 100. E qual é a soma de tudo isso? Que vai de 1 e chega até 100 e a razão é 1. O que seria a razão? De 1 para 2 é quanto? É mais 1. E de 2 para 3 é mais 1. De 3 para 4 é mais 1. Essa é a propriedade, né, da progressão aritmética, da razão. E como é que Gauss chegou tão rápido na resposta? Ele falou bem rápido: a resposta é 5050. Como é que Gauss chegou nessa resposta de forma tão intuitiva? Bom, é simples. Gauss viu que 1 mais 100 dá 101. E se você concordar comigo, o segundo termo da progressão aritmética é 2, e o penúltimo seria quem? 99. E a soma de 2 com 99 também dá quanto? 101. 3 com 98, ou seja, o terceiro com o antepenúltimo, daria 3 com 98 dá 101. Então, a soma dos inversos, né, das posições, por exemplo, a primeira posição com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, e por aí vai. Todas as somas, tendo essa razão estabelecida, daria sempre o mesmo resultado. Então Gauss pensou: se eu tenho 100 números e quando eu junto o primeiro com o último dá 100, o segundo com o penúltimo dá 100, ou dá 101, e isso acontece quantas vezes? Bom, se eu tenho 100 números, então eu consigo fazer o quê? 50 pares. Logo, a soma de tudo isso aqui seria 101 vezes 50 pares. Afinal, se tem 100 números, eu consigo fazer o quê? 50 pares. Então, ele determinou que a resposta foi 5050. Agora, ok, essa foi a explicação. Mas como é que ele chegou nessa... E qual seria a fórmula? O que isso representa? Representa que a quantidade de termos multiplicada pelo a quantidade de termos multiplicada pelo último termo mais o primeiro termo e dividido por 2, né? A parte dos 50 pares. Só que como k sobre 2 está multiplicando o primeiro termo e a soma do primeiro termo com o último, então ficaria assim. É por isso que a fórmula de progressão aritmétrica é esta. Isso é verdade para todo valor de qualquer progressão aritmétrica. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho essa progressão aritmétrica 1, 3, 5, e eu quero a soma disso aqui. Tem quantos termos aqui dentro? Tem 1, 2, 3 termos. Multiplicado por quem? Quem é o último termo?
5. Quem é o primeiro termo? 1. E tudo isso dividido por 2. Então seria 3 multiplicado por 6, que dá 18, dividido por 2, que dá 9. Isso é verdade? Bom, vamos fazer individualmente. 1 mais 3 é 4 e 4 mais 5 é 9. Então isso é verdade. E lembram do que eu disse? A soma dos inversos? Bom, se você tem 1 e 5, isso dá 6, ok. Mas vocês percebem que quem seria inverso de 3? Afinal, 3 está no meio. Bom, nesse caso, 3 é o inverso dele mesmo, porque como tem números ímpares, a quantidade de termos, então 3 seria inverso dele mesmo. E isso seria verdade porque se eu aplicar na fórmula aqui, 3 mais 3, né? Eu não vou escrever aqui para não confundir. E essa questão é apenas para o entendimento. Mas a gente sempre vai usar, gente, o primeiro termo e o último para comprovar qualquer progressão aritmética. Dito isto, esta aqui, progressão aritmétrica, é a fórmula. K representa a quantidade de termos, o AN representa o último termo, mais o primeiro termo, dividido por 2. E para descobrir qualquer número de qualquer progressão aritmétrica, é muito simples. Basta, por exemplo, você tem essa progressão aritmétrica daqui e você sabe que... Deixa eu melhorar aqui. E você sabe o primeiro termo. E sabe que tem 1, 2, 3, 4, que tem 5 termos. Como eu iria descobrir isso? Em função... Continuando, para calcular como descobrir qualquer termo a partir do primeiro, é simples. Por exemplo, eu quero descobrir o quinto termo, certo? Que representa 9. Afinal, temos 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, o quinto termo, ele é o primeiro termo, que no caso é 1, mais a quantidade de termos, menos 1, aqui seria 5, menos 1, daria 4, e multiplicado pela a razão. Se aqui aumenta de 2 em 2, a razão é 2. E isso é verdade? Bom, 9 é igual a 1 mais 4 vezes 2. Quanto é 4 vezes 2? É 8, com mais 1 dá 9, e 9 é igual a 9. Então isso é verdade para qualquer n termo de sua progressão aritmétrica, você consegue descobrir ele, e essa é a fórmula para descobrir a soma de qualquer progressão aritmétrica. É a quantidade de termos que está multiplicando a soma do último termo com o primeiro termo e tudo isso dividido por 2. Agora eu vou explicar sobre progressão geométrica.